Se o seu filho está muito opositor, desafiador, comportamentos às vezes excessivamente emotivos, muito explosivo, agressivo, e você não está sabendo administrar essa situação, eu queria falar de 5 fatores, coisas que você pode mudar, está ao seu alcance e que pode afetar para o bem o comportamento dos seus filhos. A primeira coisa é comida. O que o seu filho está comendo, a gente já sabe que aquilo que a gente come afeta sim as nossas emoções, o nosso bem-estar emocional e consequentemente os nossos comportamentos. As nossas crianças são ainda mais sensíveis, não apenas ao açúcar, mas cada vez mais têm sido feitos estudos que mostram a relação entre corantes e aditivos dos ultraprocessados com comportamentos agressivos, opositores, desafiadores, impulsivos e até mesmo atitudes que se confundem com sintomas de TDAH. Isso é muito sério. Reveja a alimentação dos seus filhos, diminua os ultraprocessados, diminua o açúcar, inclua mais comida de verdade. E isso pode afetar positivamente o comportamento da sua criança. Segunda coisa, telas. Se o seu filho é muito exposto a telas, talvez seja a hora de você rever, diminuir as telas ou cortar, porque uma criança muito exposta a telas também é uma criança mais impulsiva, ansiosa, de comportamento desafiador. Uma criança que não sabe lidar com o tédio e acaba se tornando um comportamento difícil de lidar no dia a dia em casa. A terceira questão é o sono. Crianças precisam dormir bem, dormir o tempo necessário para cada faixa etária, além de tudo, dormir cedo. Isso faz toda a diferença. Um cérebro que não dorme bem é um cérebro mais impulsivo e mais agressivo, sim. Além de muitas outras dificuldades que a criança que não dorme bem vai apresentar. Então, ajuste a rotina do sono do seu filho para que você veja mudanças significativas e benéficas no comportamento dele. A quarta questão é o afeto. Eu gosto de falar do tanque de afeto. O tanque de afeto do seu filho está cheio, ele se sente amado, ele se sente querido, ele se sente pertencente a uma família unida em que ele tem um papel, ele sabe que você o ama, ele sente o seu amor, você tem tempo de qualidade com ele. Uma criança que se sente amada é uma criança que tende a se comportar melhor. Uma criança que se sente rejeitada ou sente falta do amor dos pais, e abrindo um parênteses bem grande, isso não significa que você não o ama, mas ele precisa entender que você o ama, ele precisa sentir, ele precisa compreender isso. E uma criança que não compreende esse amor tende a ser uma criança mais difícil de lidar e de se relacionar. Então lembre-se, tempo de qualidade, tempo de verdade, em que você olha para o seu filho e não um olho no celular, um olho no seu filho. Tudo isso é importante. Ele precisa se sentir amado, pertencente a uma família em que ele faz parte realmente. E isso ajuda também no comportamento do seu filho. E por último, mas não menos importante, entenda a faixa etária do seu filho e os desafios dessa faixa etária. Por quê? Porque cada faixa etária vai ter o seu desafio próprio. Então eu falo muito, no YouTube tem vídeos sobre os 2 anos, sobre os 4 anos, sobre os 6 anos, que são fases específicas em que nós podemos ter desafios específicos com os nossos filhos. E quando nós compreendemos a faixa etária, nós sabemos diferenciar o que é comum do que é incomum. Porque é normal que as crianças tenham comportamentos opositores, tenham comportamentos distraídos, sejam muitas vezes impulsivas e hipersensíveis. E isso também varia de acordo com a faixa etária. E nós precisamos entender o que é comum e nós vamos aprender a lidar com isso que é comum e o que é anormal, sabe? Aquilo que não faz parte da normalidade, seja pela intensidade, seja pela frequência em que está acontecendo. Existem comportamentos que, por mais que sejam comuns a todas as crianças, estão sendo anormais pela intensidade e pela frequência com os nossos filhos. Então, quando você compreende a faixa etária que seu filho está, você vai conseguir identificar o que é normal e o que é anormal e também vai conseguir entender como ajudar o seu filho a melhorar esses comportamentos junto com a evolução cronológica. Então, esses 5 fatores são essenciais. Entendendo esses 5 fatores, nós temos mais capacidade de ajudar os nossos filhos a vencer comportamentos desafiadores e melhorar a nossa relação com eles. Então, não esqueça, comida, telas, sono, amor e a faixa etária específica. E aproveitando que eu tô aqui falando com vocês, eu acabei de subir um vídeo no YouTube falando sobre a alimentação, eu contei um relato meu e também falando um pouquinho das pesquisas recentes da FDA sobre os corantes que estão sendo usados nos ultraprocessados já há muito tempo. Eles estão querendo banir por conta dessa relação que tem sido feita, não só com doenças físicas como câncer, diabetes, hipertensão, mas também com atitudes
psicológicas, com comportamentos que são comportamentos típicos, por exemplo, de pessoas com TDAH, mas que esses sintomas não estão relacionados ao transtorno, e sim à alimentação. Então lá no YouTube tem um vídeo contando uma experiência minha com isso e falando um pouquinho desse assunto também.